E para começar com o pé direito, em novembro eu vou ter a série Aprendizados de uma Expatriada, que eu vou trazer os aprendizados e as experiências que eu tive morando no exterior. Então eu tô próxima de fazer 3 anos. No Instagram eu vou trazer os temas, falar um pouco deles, mas aqui no grupo eu vou trazer um vídeo para cada tema, com experiências que eu vivi ou que eu vejo nas minhas clientes e também, principalmente, dicas e insights para você colocar em prática se você também está vivendo algo assim. É pra gente caminhar juntas, é pra gente aprender juntas e eu tô muito animada. O assunto que a gente vai falar hoje é saudade. Essa coisa que só quem mora fora do Brasil sabe, saudade das pessoas, saudade da vida que a gente levava lá, saudade de falar a nossa língua, de ser entendido o tempo todo. Então, uma saudade generalizada, por assim dizer. Eu vou te falar assim que para mim é uma constante a saudade. Não que eu sofra dela o tempo todo, mas eu sinto que ela sempre me acompanha, sabe? Uma nostalgia, eu acho, pela vida que eu levava no Brasil. E eu cuido da minha saudade, primeiro, sabendo que ela tá lá e fazendo as pazes com ela, então não é uma coisa doída, é mais uma nostalgia e uma coisa gostosa, como eu tinha falado. E dois, eu entendo é saudade de quê? É saudade das pessoas, então eu começo a falar mais com quem eu tô com saudade. É saudade da música brasileira, então eu tenho uma playlist que eu coloco MPB que me dá um quentinho, sabe? É saudade da comida. Então, a única questão que eu acho da saudade, que eu queria trazer aqui também, é assim, como que ela pode ser uma armadilha. E a gente ficar tão dominado pela saudade que a gente se fecha. Se fecha só entre brasileiros, se fecha tentando fazer um copia e cola da vida que a gente tinha no Brasil, sendo que morar fora é se ampliar, né? E se abrir para experiências novas, pessoas novas, comidas novas, músicas novas. Então, equilibrar entre a saudade que a gente sente, mas também a abertura que é necessária para as coisas novas e para aprender. O tema de hoje é o aprendizado que eu tive de como a mudança para outro país e a adaptação é um processo solitário. Mesmo quando a gente se muda com família, marido, filhos, às vezes a gente tem a impressão que vai ser uma experiência coletiva e em muitos aspectos ter a família junto ajuda, mas a sua adaptação, a sua experiência sempre vai ser solitária. Quando às vezes assim, debaixo do mesmo teto, cada pessoa vai ter uma experiência diferente. Falando um pouco da minha experiência, eu me mudei para os Estados Unidos em 2019 com meu marido. Ele veio transferido pela empresa. Eu continuei meu business aqui, então eu trabalhava de casa. Ele ia para o escritório todos os dias. Ele tinha os colegas dele de trabalho. E eu fui vendo assim que para mim eu passei a ficar cada vez mais reclusa. Isso antes do Covid, e eu vi que eu esperava o meu marido para algumas coisas, sabe? Para dirigir, eu esperava ele, para ir no mercado, eu esperava ele. Eu só conhecia pessoas através dele. Então eu fui cada vez mais me fechando e parecendo que vivendo a vida a partir dele. Isso, eu queria trazer esse ponto, assim, porque é solitário, mas é solitário também na parte positiva. Eu tive que abraçar, de certa forma, a solidão e que eu estava vivendo uma experiência que era diferente dele e eu comecei a criar coisas ou ir atrás de coisas que eu precisava para eu construir a minha vida. Ele não ia construir a vida aqui por mim. Eu estava tentando fazer isso por ele, mas não estava dando certo. Então,
Eu criei a Grow Together, que é uma comunidade de mulheres, eu participei de cursos, então eu fiz várias coisas para eu assumir a solidão e seguir com a minha experiência. E a dica que eu dou hoje para vocês é: assuma a solidão. Aceite que a sua experiência vai ser diferente da experiência das pessoas que estão, às vezes, debaixo do mesmo teto. E faça coisas por você mesma. Corra atrás dos seus amigos. Corra atrás da sua carreira, se é o que você quer. Corra atrás dos seus estudos. A experiência é sua. Não é uma experiência coletiva, de forma nenhuma. O aprendizado de hoje tem a ver com como que o estudo pode ser uma ótima alavanca para a sua adaptação num novo país. Quando a gente chega num novo país, né, tudo é novo, tudo é diferente, e o estudo, fazer um curso, pode te ajudar muito em vários objetivos que você pode ter. Pode te ajudar em conhecer pessoas, pode te ajudar em se qualificar para um mercado de trabalho, pode te ajudar a ter mais confiança. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Logo que eu cheguei aqui, acho que uns 6 meses, eu estando aqui, Stanford, aqui perto, tinha uns cursos de um dia somente. E aí eu fui lá fazer, conheci um professor de coaching, e aí eu comecei a fazer um curso com ele. Então, eu comecei fazendo um curso de um dia e depois eu fui para um curso de 1 ano com ele. E para mim, esse curso, principalmente o longo, né, de 1 ano de coaching, me ajudou muito a, primeiro, falar inglês o tempo todo. Segundo, perceber que as coisas que eu pensava não era tão ruim assim, e na verdade as pessoas me achavam inteligente e eu tinha o que contribuir. Conhecer pessoas, então, até semana passada eu viajei com umas amigas que eu conheci por causa desse curso, pessoas de diferentes lugares do mundo, e me ajudou a ter um networking para outras questões profissionais. Então, a gente acha que estudar às vezes é só aprender. Eu acho que fazer um curso, e principalmente um curso que você tem interação com as pessoas, é muito mais do que somente aprender. Então, a minha dica impulso de hoje é você buscar assuntos que te interessam, coisas que você quer se aprofundar, o tema, e aí você olhar assim, eu quero fazer um curso de um dia, ou quero fazer um curso mais longo. Se você tiver com medo, começa com um curso de um dia. E não precisa ser algo profissional, pode ser fazer um pão, pode ser aprender a costurar, mas com certeza faça cursos que você tenha interação com as pessoas. E lembre-se que se você está utilizando o curso para conhecer pessoas, é bem melhor quando seja um que não é somente uma aula, que você vai estar interagindo com essas pessoas por um período de tempo. Fez muita diferença para mim e eu acho que pode fazer para você também. O aprendizado de hoje é sobre como morar fora te abre e te faz descobrir outras versões de você mesma. É muito engraçado isso, mas quando a gente muda de país, muda tudo, né? E eu falo isso várias vezes, mas de certa forma, junto com essa mudança, vem uma permissão. Uma permissão para a gente ser uma pessoa diferente, para a gente ter comportamentos diferentes, para a gente descobrir uma profissão diferente. Parece que a gente saiu daquele script, sabe? Que é esperado pelos nossos pais, pelas nossas famílias, ou até por a gente mesma. Então, já que a gente fez o pulo mais inesperado do mundo, que é mudar de país, parece que a gente também está aberta a outras mudanças. Vindo aqui para os Estados Unidos, eu especificamente, eu não mudei de carreira, eu continuei com o meu business, mas eu vi como que o meu modo de viver, meu modo de ser se ampliou demais. Eu, por exemplo, eu já falei isso, eu comecei a fazer trilha, eu comecei a fazer esportes ao ar livre, coisas que era impensável em São Paulo. Eu também, hoje eu sou
a maioria dos dias vegetariana, então eu como carne, sei lá, 2 vezes no mês, coisa que também era impensável no Brasil. Então eu sinto que quando você tá num país diferente, você tá aberto e explorando tantas coisas novas que te dá essa possibilidade de você ver assim, isso me serve, isso não. Isso eu fazia no Brasil, mas quero continuar fazendo. Isso eu fazia no Brasil, mas na verdade eu quero mudar, seja de carreira, seja de hábito, seja de tipos de relacionamentos. Então, a dica impulso que eu deixo para você hoje é: explora. Às vezes a gente acha que a gente para e fica pensando e aí a gente vai chegar no insight. Mas para essas mudanças, para ver o que a gente quer deixar ou quer seguir, é super importante que você explore, tenha experiências diferentes, seja curiosa e aí sim você vê o que funciona ou não para você. O aprendizado de hoje que eu quero dividir com vocês é: morando fora do país, você vai perder o controle. E isso pode doer um pouco, mas é importante que seja dito. Isso significa que mudar de país é um exercício de desprendimento, de aceitar que você não vai saber tudo, que você vai pagar mico, um desprendimento de saber todas as respostas e até uma humildade, sabe? Eu lembro uma cliente minha que, ano passado isso, ela estava indo pro Thanksgiving, na sogra dela, na mãe do namorado, americana. Ela, minha cliente, nunca tinha passado Thanksgiving na vida, então ela não sabia nada e tava querendo dizer não, tava querendo não ir de tanto medo que ela tava e esse receio de não saber, pagar mico, etc. Então, eu trabalhando com ela, eu ajudei a passar por alguns passos, assim. A primeira pesquisar, não pesquisar demais, mas pesquisar um pouquinho sobre o que significa o Thanksgiving, o que as pessoas fazem, perguntar para o namorado dela, então se abrir, ser vulnerável para pedir ajuda. E terceiro, ir mesmo e levar o bom humor, porque com certeza ela ia pagar algum mico lá. Ela foi, ela pagou um mico ou outro, mas no final foi super legal e ela ficou mais próxima da sogra, do namorado, enfim. E eu consigo pensar em outros exemplos que eu passei também, em que eu queria controlar tudo, sabe? Eu queria saber todas as informações, mas no final não adianta, a gente não viveu, a gente não cresceu no país que a gente tá, então a gente vai pagar mico mesmo e tá tudo bem, vamos deixar para trás essa necessidade de controle. A dica impulso de hoje, então, é para você partir do princípio que você vai errar, você vai pagar mico, você vai ter que refazer alguma coisa. Então, já coloca no seu padrão de pesquisar um pouquinho, mas não totalmente a ponto de ficar paralisada, mas só pesquisar um pouquinho para saber como que é conversar com as pessoas. Pede informação, gente, pergunta, coisas que para quem você vai perguntar vai ser óbvio, de repente vai tirar uma carga de como tira documento, qual que é o melhor hospital, qual que é o melhor mercado e se joga na descoberta. Da mesma forma que eu falei sobre curiosidade e a gente ir explorar, eu também falo para esse aprendizado assim, se joga na descoberta, leva com bom humor, dá risada, porque é isso. Viver no exterior é se abrir, abrir mão do controle e abrir mão da necessidade de ter essas respostas, porque a gente não vai ter. O aprendizado de hoje é sobre como morar fora, uma nova rotina vai surgir. Isso é ótimo. Eu conheço muitas pessoas, e eu acho que eu também no começo caiu na armadilha de tentar copiar e colar a rotina que a gente tinha no Brasil no novo país. Isso não funciona por um monte de motivos. Os alimentos são diferentes, os hábitos das pessoas são diferentes, o clima é diferente.
Então, como que a gente coloca em prática uma nova rotina, que eu acho que a gente ter uma rotina com a nossa cara nos ajuda a ancorar na nova vida, mas sem cair na armadilha de copiar e colar o que está no Brasil. O que eu fiz? Primeiro, eu comecei a entender o que para mim era importante em termos de rotina. Então, para mim, coisas que eu sei é começar a manhã tranquila, ter um exercício que eu gosto e ter momentos de estudo. Isso para mim é importantíssimo na minha rotina. Como eu resolvia isso em São Paulo, é diferente de como eu resolvo aqui na Califórnia. Então, eu comecei a experimentar, ver que tipos de café tinha aqui. Que tipos de exercício estavam disponíveis na minha região. Eu gostava de zumba lá no Brasil, mas eu não vou achar zumba aqui. Então, qual que é o outro tipo de exercício que eu tenho? Os cursos, que eu já falei aqui como é importante. Então, é muito necessário que a gente sim gaste tempo definindo a nossa rotina, colocando coisas no nosso dia a dia que nos fazem bem, seja para a nossa saúde mental, para a nossa saúde física, para o nosso desenvolvimento, mas que não caia na armadilha de tentar copiar e colar o que é do Brasil, porque nunca vai ser igual. Então, vamos ampliar, sabe? E eu acho que essa é a dica impulso que eu deixo aqui hoje. Pensa o que é importante para você na sua rotina e amplia, experimenta, vê o que tem disponível para você, aonde você tá e vai testando até ter uma rotina que faça sentido para você e que seja gostosa de viver. O aprendizado de uma expatriada de hoje é como o clima do lugar que você mora reverbera e mexe com você. A gente acostumado a viver no Brasil, um país tropical, a gente não tem tanta diferença de temperatura, a gente nem vive as estações, né? Então, quando a gente vai para um país do hemisfério norte, principalmente, Estados Unidos, Canadá, Europa, essa diferença de climas pode trazer desafios, mas também pode ser bem divertido. Eu falo por experiência própria, duas coisas. Primeiro, onde que eu tô aqui nessa parte da Califórnia é muito mais ensolarado ao longo do ano, então eu tenho muito mais dias claros do que eu tinha em São Paulo, e eu vejo como que dias ensolarados eu amo. E fora isso, aqui eu sinto muito mais as estações. Não tanto em termos de frio, onde eu tô não faz temperaturas negativas, nada disso, mas comprimento do dia. Então, opa, caiu aqui. Atualmente, às 5 da tarde, já tá ficando escuro. O que eu percebi? O primeiro ano que eu vivi aqui, até o segundo, eu sofria muito durante inverno, quando os dias foram ficando mais curtos. Mas sabe, eu comecei a desfrutar e achar gostoso essas mudanças de estação. E aqui nos Estados Unidos, principalmente, tem muitas coisas de primavera, você faz esse tipo de atividade. Inverno, vamos fazer esse tipo. Então, eu comecei a aproveitar esses rituais também. A dica impulso que eu deixo para você, então, é entender primeiro o clima do lugar que você mora, que isso afeta muito como você vive, tanto questões de temperatura, variação de estações, etc. E também criar esses rituais. O que você faz quando tá mais frio? O que você faz quando tá mais quente? Quais são os novos hábitos que eu falo bastante aqui, ou as novas coisas que você quer fazer para desfrutar essa variedade no ano que as estações trazem? Cuida de você mesmo, cuida da sua saúde, principalmente quando não tem tanta luz solar assim, e faça coisas que te fazem bem e de acordo com o clima que você está vivendo. Eu vou te falar que isso faz muita diferença para a gente se sentir em casa e bem.
aprendizado de hoje é como, quando você muda para o exterior, cuidar da saúde mental e do psicológico é fundamental. Tem alguns estudos que mostram que quem muda para o exterior tem o dobro de chance de ter alguma questão relacionada à saúde mental, por exemplo, ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Então, isso é um ponto muito importante para olhar. Além disso, eu sinto que a nossa parte psicológica, emocional, fica deixada um pouco de lado, porque ela não é tão urgente ou tão exposta como outras necessidades, por exemplo, entender onde você mora, abrir conta no banco. Então, o emocional fica sendo deixado um pouco de lado e ele só aparece às vezes quando tá doendo. Eu observo muito nas minhas clientes, mas também até em mim mesma um pouco, que quando muda-se de país, tem um risco gigantesco de solidão, já que a gente não conhece ninguém. Falta de confiança, porque a gente fala uma língua diferente, porque a gente ainda não se colocou no mercado como a gente gostaria, porque às vezes a gente comete erros bobos e tudo isso vai minando a confiança. E também a questão de ansiedade. Eu conheço bastante gente que, por exemplo, começou a ter medo de dirigir. Eu sofri um pouco disso, sabia? Comecei a ter um pouquinho de medo de dirigir quando eu mudei de país. E eu acho que é essa situação que a gente vive em que tudo é novo, tudo é fora da zona de conforto o tempo todo. Então, cuidar da nossa saúde mental, o psicológico, o emocional, é essencial para a gente ficar bem. E a dica impulso para hoje que eu quero dar é, primeiro, faça um check-in com você mesmo, veja como que tá a sua saúde mental. Segunda coisa, faça coisas que te fazem bem, que te trazem bem-estar. Conheça pessoas, porque a solidão é um ponto, já que a gente sai e não conhece ninguém, e nós somos seres sociais. Então, a gente precisa conhecer pessoas. E se coloque em situações para você ir se reconhecendo e ganhando novamente essa confiança. Pode ser que até no começo você queira ficar em casa quietinha, mas se expondo a situações, se expondo a pessoas e fazendo coisas que te fazem bem, é que você vai conseguir cuidar da sua saúde mental. E o mais importante de tudo é, se você sentir que você precisa de ajuda, busca ajuda. Busca a ajuda de um profissional qualificado, uma psicóloga, porque você não precisa resolver tudo sozinha, você não precisa passar por tudo sozinha. O aprendizado de hoje é sobre organização financeira e como, quando você muda de país como acompanhante e você vem como dependente financeira, isso pode ser uma grande armadilha. Eu me mudei em 2019 acompanhando meu marido, ele veio transferido pelo trabalho e eu, sem perceber, eu me tornei dependente financeira, porque por causa do câmbio, né? A maioria dos meus clientes estavam no Brasil, eu de repente não ganhava suficiente para manter a minha vida. Então, para mim, eu vi que como era difícil me colocar nesse papel de dependente, sabe? E eu queria, por exemplo, tomar um café, eu queria comprar uma coisa para mim, e eu me coloquei num lugar de não achar que eu podia ter que pedir para gastar, mesmo que o meu marido nunca me colocou nesse lugar, mas eu me coloquei. E eu acho que essa questão de você vir como dependente financeira pode minar o relacionamento, mas também principalmente mina a sua confiança. Então, a dica impulso de hoje é você mudar o pensamento. Então, assim, se você veio acompanhante, provavelmente você vai ganhar bem menos que o seu marido, ou talvez até não vai ganhar nada. Então, assim, tirar um pouco essa cabeça de dependente para ir para interdependência. Então, você tem um papel na família, no suporte para quem está ganhando dinheiro. E outra coisa se foi importante para você, corre atrás da sua renda, da sua autonomia financeira. E
Talvez não vai ser tanto quanto quem veio transferido, mas até entender o seu dinheiro, o dinheiro da casa, a porcentagem de cada um, tudo isso é importante para sua adaptação. Esse é o último aprendizado da série e eu deixei o melhor para o final. Além de psicóloga, eu sou coach de carreira e eu decidi por esse caminho porque eu sempre acreditei que o trabalho ele é uma parte muito importante da nossa vida. E mudando para o exterior, eu sinto que o trabalho ou a carreira ele ajuda muito na nossa adaptação, porque de certa forma é um lugar onde a gente aprende muito, onde a gente conhece as pessoas, onde a gente usa os nossos talentos, descobre talentos novos e vê eles na prática, né? Constrói algo palpável. Então eu acho que o trabalho é essencial, seja ele trabalho voluntário, seja ele carreira, mas a minha especialidade sendo carreira mesmo. Quando a gente pensa numa carreira no exterior, é uma caixinha de surpresas, porque as regras do jogo são diferentes. A gente tem que aprender a fazer networking, já que a gente não conhece ninguém. A gente tem que aprender a como a gente comunica a nossa experiência do Brasil de forma que faz sentido. Para quem quer uma transição de carreira, é uma oportunidade. Então, são muitas coisas que eu sou muito apaixonada por isso. E se você está pensando em voltar ao mercado de trabalho, pensar numa carreira internacional, eu posso te falar assim que faz muita diferença na nossa adaptação. Bom, é isso. Eu adorei fazer esses vídeos aqui, espero que você tenha gostado também. Tem boas coisas no futuro, então continue por aí. Mas o que eu tenho para te dizer é, se você ainda está nessa fase de adaptação a um novo país e você sente que eu posso te ajudar, me manda uma mensagem, a gente conversa sobre o coaching individual, beleza?